Olá, eu sou José Antônio Conte, estou começando agora aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Vamos falar sobre a dívida do Estado, sobre a economia do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso nós temos aqui um agente fiscal do Tesouro do Rio Grande do Sul, que é também um economista, Daniel Voigt Godoy, que aliás ganhou o prêmio no ano passado, 17º concurso sobre dívida pública, né, no concurso nacional, foi premiado com um estudo, um trabalho por ele. Vamos falar sobre esse estudo para depois a gente entender, porque o importante é a gente entender a dívida do Estado. Por favor. Claro, bom, o trabalho ele versa sobre a sustentabilidade das nossas dívidas estaduais. Foi um trabalho com um escopo bastante amplo, né, tratando das dívidas estaduais de todas as unidades federativas do Brasil. E a tentativa era fazer uma comparação da situação em que os estados se encontram em relação às suas dívidas. Na verdade, o trabalho começou com um questionamento na divisão da dívida pública do Estado, onde eu trabalho, relativo por que o nosso Estado encontrou uma dificuldade bastante superior aos demais para conseguir alcançar uma trajetória de ajuste. A nossa trajetória ela é bastante superior aos demais estados e, a partir desse questionamento, foi desenvolvido esse trabalho para tentar encontrar justamente os determinantes dessa situação atual. Peraí, para a gente entender, a nossa situação é bastante pior do que as dos demais estados. Dos demais, todos os estados estão em situação melhor que a nossa ou não? Quase. Tem alguns estados em situação bastante complicadas, como a nossa, no caso seria São Paulo e Minas Gerais, e um nível um pouco melhor Alagoas e Rio de Janeiro, e os demais todos em situação bem confortável, bastante Para a distinta. gente entender, o que é dívida pública? A dívida pública, no nosso caso, especialmente, ela é, na sua maioria, 90%, oriunda de uma contrato de renegociação com a União, que aconteceu no final da década de 90. Na verdade, foi uma renegociação imposta, não exatamente imposta, foi pleiteada pelos governadores na época, porque a gente tinha uma dívida imobiliária que era bastante expressiva em função da taxa de juros na época. As condições macroeconômicas lá em 97, 98, ela estava se tornando bastante explosiva. Então, a solução encontrada foi justamente essa renegociação, que na época, em 98, ela foi saudada como realmente a salvação da lavoura. Ela era uma coisa bastante positiva, teve vários trabalhos, inclusive de colegas da Fazenda, exaltando a negociação e prevendo que no presente, 2012, 2013, nós teríamos uma relação dívida-receita da ordem de 1 para 1. Enquanto, na verdade, a nossa situação atual é mais de 2 para 1. 1 para 1 seria o quê? Pagável? O que eu recebo dá para pagar as contas, é isso? Na verdade, isso é um indicador de sustentabilidade, que ele diz, as receitas que eu arrecado durante um ano, elas teriam um valor equivalente ao estoque da dívida. Então, quando a relação é 1 para 1, com certeza já é uma coisa bem mais sustentável, porque, na verdade, os pagamentos vão ser relativos à amortização e juros, eles terão uma proporção bastante reduzida em relação ao total da arrecadação, permitindo que não sufoque o Estado com o pagamento de juros, né? E de serviço da dívida. Muito bem. De quanto é a nossa dívida hoje? A nossa dívida financeira está beirando os 50 bilhões. Vamos traduzir isso para a pessoa. Tá? Porque daqui a pouco, minha dívida, bom, eu devo para o banco tanto, mas eu devo também, tem outros credores, enfim, como é que é a dívida do Estado? Então, a grande parte dela é com o governo federal, Governo federal. É com a União, 90%. A grande parte. Tá, e não tem, e o que a gente pode fazer? A gente pode chamar o presidente da República, vamos negociar essa dívida de novo ou não tem? Vocês podem baixar os juros, como é que é? Então, as condições que foram contratadas na época era o indicador, a atualização monetária, é o GPDI, e um juro nominal de 6% ao ano. Lembra que a gente não entende nada dessas coisas. GPDI é o quê? É o Índice Geral de Preços da Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas. Assim como, acho que o índice mais comum para o público em geral seria o IGPM, que é o índice que registra os aluguéis. E a Fundação Getúlio Vargas, além do IGPM, ela calcula outros índices, e um deles vem a ser justamente esse GPDI, que guarda uma relação bastante próxima com o IGPM, que seria, no caso, o índice de preço dos aluguéis, e que é o que corrige
a nossa dívida estadual. Nesse sentido de tentar renegociar, é um pleito dos governadores já há alguns anos para tentar reduzir os encargos, porque, de fato, na situação que a gente tem atualmente da economia, ela é uma dívida bastante pesada. Então, por pressão dos governadores, por essa tentativa de negociação, no início do ano, o governo federal fez um projeto de lei complementar, o projeto 238, que altera substancialmente as condições da dívida. Propõe uma redução de juros, propõe uma troca desse indexador de atualização monetária do GPDI para o IPCA, que o IPCA, a gente lembrar, ele é o índice que baliza as metas de inflação do Banco Central. Vamos traduzir isso aí detalhadamente. Isso. Vocês vão lembrar que o amigo, se a gente não entende, imagina quem está aí do outro lado. Claro que você entende, né? Claro. Então, o IPCA, ele é um índice de inflação também medido pelo IBGE. E o IPCA, ele é, como eu disse, ele é o índice oficial de inflação do governo federal. É a partir dali que é medida o cumprimento ou não das metas de inflação. Então, o governo federal trabalha com essa meta de inflação há vários anos, tentando centralizar em 4,5% ao ano, com uma banda de tolerância de mais ou menos 2%. Então, a gente observa que nos últimos anos o IPCA tem variado em torno da banda superior, em torno de 5,5%, 6% ao ano, que é um pouco abaixo do que o IGPDI tem se apresentado nos últimos 10 anos. Então, a gente trocando um indexador que geralmente no ano dá 8%, no ano dá 11%, por um que em geral dá 6% ao ano, é um ganho para o Estado, porque o estoque da dívida vai crescer mais devagar. Bom, 90% é para a União. Isso. Os outros 10% são para... Aí os outros 10 é dividido, né? São outros credores. A gente são tem fornecedores... Não, no caso de dívida financeira, isso eu estou me referindo a dívida financeira. Exato. Para a gente entender também. Exato. Só não entram nem os credores aí, nem as empreiteiras. Não, é só a dívida financeira. Então, no caso anterior, o Banco Mundial, que foi feita uma operação... Essa é uma dívida internacional. Exato, uma dívida externa do governo do Estado. A gente tem com o Banco Japonês, o JBIC. Também. Tem com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Né? E tem ainda alguma dívida com o BNDES, mas como esses outros, todos esses valores, eles juntos representam 10% da nossa dívida financeira. Então, realmente, eles tendem a ter as dívidas externas, até pelas condições que são ofertadas no exterior, elas tendem a ter um custo bastante inferior ao da dívida interna, contrair dívidas dentro do país. E essa dívida com a União, com certeza, ela é muito mais cara que as demais, por isso que ela é objeto de tanta contestação, tanta reprovação. Né? Exato. No país, a situação, os percentuais, as negociações são idênticas dos demais estados, como o do Rio Grande do Sul e o Brasil, não? Não são exatamente iguais. Não? Não. Mas por que tem essa diferença? Isso teve muito a ver com as condições de negociação lá em 98. Aí teve questões de privatização do Banco Estadual ou não, e acertos de prazo. Tipo assim, Santa Catarina privatizou o BESC. Isso, então... O que ela ganhou com isso? Aí teve negociações condições mais favoráveis para negociar, porque tinha ainda o programa de incentivo à redução do setor bancário estadual. Então, aqueles estados que se dispuseram a vender os seus ativos bancários, que era do interesse da União que fosse feito isso, receberam condições mais vantajosas. Então, é uma troca, né? Porque, afinal, ter um banco estadual tem as suas vantagens, mas, nesse caso, representou como eu vou dizer, não foi negativo, porque a gente não recebeu algumas condições mais vantajosas. Né? Bom, e esses estados que renegociaram, que entregaram o seu banco estatal, eles melhoraram as suas condições? Eles conseguiram pagar? Eu não colocaria uma correlação assim direta. Quem entregou, os estados que entregaram tiveram um resultado melhor, um ganho. Não, com certeza, se os encargos, se as condições são mais favoráveis, obviamente ele sobra mais negócio. Mas, na verdade,
o desenrolar da situação, a trajetória, ela dependeu de outros fatores. No caso, era a relação dívida-receita que tinha lá no início. Existe um complicador bastante relevante aí, que é o limite de pagamento. O que acontece, né? Para tentar deixar claro isso. Por favor. O serviço da dívida, ele é calculado a uma prestação que é devida pelo governo estadual, tá? Todo mês é realizado um pagamento. Mas o que acontece? Quando o valor calculado excede um determinado percentual, no nosso caso 13%, não se paga integralmente a parcela. É como se fosse feito simplificando, né? Como se fosse feito um carnê. Então, o salário é, digamos, R$5.000, o carnê veio R$1.000, mas não, R$1.000 ela é excessiva em relação ao que tu tá, a minha capacidade de endividamento. Que tu recebe, exato. Então foi arbitrado que 13% é o limite. Então, no nosso exemplo simplificado, seria como se a prestação máxima fosse R$650. Então, a mesma prestação devida sendo 1.000, eu vou pagar apenas 650 e aqueles 350 eles vão entrar para a minha dívida para eu pagar mais adiante. Muito bem. Bom, a gente está tentando entender o que é essa dívida. Essa dívida vai até quando? O prazo contratual dela é até 2028 e, na época, nesse instante de tempo, se for auferido que ainda há resíduo, ainda tem justamente por isso a mecânica do limite, se teve parcelas que eu não consegui pagar integralmente, se eu ainda estou devendo algum valor residual em 2028, eu tenho já pré-negociado para rolar por mais 10 anos. Eles vão lá para o fim. Aí vai ficar mais 10 anos e ela terminaria em 2038. Quer dizer, não, algo que tudo indica, não assistiremos o final dessa dívida. Em 2028, com certeza não. É complicado, né? Tá, e como se explica, como é que o telespectador entende isso? Como se explica? O Estado vive se queixando, vive dizendo que está com déficit zero, está com austeridade, e de repente tem uma dívida impagável. Ela, por enquanto, ela não é impagável. Ela é uma dívida que ela apresentava alguns problemas de sustentabilidade no longo prazo, mas, como eu havia dito, no início do ano, com uma nova proposta, a situação se modifica substancialmente. A gente tem um horizonte de resolução dessa questão, de diminuição dos valores devidos no futuro, bastante substancial. Então, acho que é muito importante que esse projeto de lei que ele seja apreciado, que ele caminhe, porque realmente é um ganho substancial para o Estado no longo prazo. Esse projeto é de origem do Executivo? Isso, foi proposto pelo governo federal agora, dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. Consiste exatamente no quê? Reduz a taxa de juros, então, no nosso caso, de 6% ao ano para 4% ao ano. Isso dá um alívio substancial, né, para os pagamentos futuros. Mas sobre dívidas contraídas também? Sobre essa dívida que a gente atual tem dívida, essa dívida aí que eu qualifiquei de impagável agora, que o senhor disse que não é, mas que daqui a pouco é difícil. Exato, mas com a aprovação desse novo projeto de lei, ela toma uma trajetória mais favorável. Quer dizer, essa é a salvação dos estados, ou não? Sim, poder seguir salvação entre aspas. Com certeza ajuda bastante. Uma peculiaridade, né, que a gente tem em função da dinâmica, é que para os estados que têm esse nível de endividamento, especialmente o nosso estado, São Paulo e Minas Gerais, o que acontece? Não existe uma percepção de ganho imediato de fluxo de caixa. Por quê? Porque como a nossa dívida ela não foi paga integralmente as parcelas até então, o que acontece? A dinâmica de resíduo faz com que eu seja obrigado a pagar integralmente até o valor dos 13% da minha receita. Então, mesmo que a minha prestação ela diminua com uma alteração na taxa de juros, ainda assim eu vou seguir pagando os mesmos montantes mês após mês. Ou seja, eu pago 200 milhões por mês para o governo federal em relação à dívida, eu vou diminuir a taxa de juros, a primeira impressão que se tem, ótimo, vai diminuir minha prestação, eu vou gastar menos. Vou ficar aliviado. Vou ficar aliviado, mas não funciona exatamente assim. Vou poder até fazer outras compras. Não mantidas as condições que foi proposto o projeto de lei, isso não acontece. Por quê? Porque eu sou obrigado a pagar até o limite, até os 200 milhões, porque eu ainda estou devendo aquelas frações de parcela que eu não paguei nos anos anteriores.
Então, eu não percebo esse alívio de forma imediata. Os estados que têm relações de dívida da receita menores, vamos pegar um estado do norte, por exemplo, pegar o Amazonas, algum outro estado que tem uma dívida bem menor do que a nossa, eles vão perceber ganhos de 20%, por exemplo, 12% de redução das suas prestações mensais, seus desembolsos mensais com a União, coisa que o nosso estado não perceberia. Então, uma coisa que com certeza já está havendo movimentação nesse sentido é tentar alterar esse limite de pagamento, diminuir o limite. Porque se eu pago hoje 13%, que naquele exemplo que eu havia dado de simplificação, equivaleria a R$650 no orçamento, digamos, pessoal, se eu digo que em determinado momento o limite não é mais 13, ele passa para 12, aqueles R$50 da diferença, eles de fato vão ser percebidos pela pessoa. Eles vão estar disponíveis para o indivíduo para poder realizar outras coisas. Nesse caso, sobraria para o Estado para investir em alguma obra, por exemplo? Sim, exato. Aí teríamos digamos, se fosse diminuído o limite de comprometimento, todo esse valor ele seria disponível para outros gastos, para gastos de investimento, para tentar melhorar a economia, incrementar. Com a história do déficit zero que se falou, foi o que se falou bastante, né? Se disse, a situação está sob controle. Com essa dívida não resolveu tanto assim, não? Como é que ficou? Não, aí no caso são dinâmicas que elas se entrelaçam, mas elas têm uma vida própria, digamos assim, né? Então, tu não pode dizer que a questão da dívida que a gente tem, ela apesar de estar ligada, de certa forma, com o déficit zero, são dinâmicas diferentes, então não tem essa... Pois é, isso que a gente não entende, né? E é isso que o amigo telespectador não entende também, né? Porque déficit zero, bom, não tem mais déficit, acabou o déficit, agora vamos investir, vamos tocar, né? Não, com certeza, mas o que vem a ser a dívida? A dívida, ela é quando o governo faz uma dívida, ele contrai uma obrigação futura para fazer um gasto presente. Só que hoje nós estamos pagando a dívida que foi contraída no passado, né? Então, o ônus que a gente carrega hoje, na verdade, ele é um reflexo de investimentos e de decisões acertadas ou não que foram realizadas no passado. A grande questão que nós temos hoje é a falta de segurança pública. Se diz que o Estado não investe em segurança pública. O Estado poderia fazer uma outra dívida, por exemplo, para contratar mais gente para fazer a segurança pública que falta? É uma questão complicada, porque quanto a contratar mais dívidas, a gente tem todo um regramento que é feito com a Secretaria do Tesouro Nacional, existem limites que têm que ser obedecidos. Então, a gente calcula uma trajetória para a dívida, para ver como ela vai se desenrolar, a nossa previsão. Ela tem que estar dentro de limites definidos na resolução do Senado Federal. Então, existe todo um acompanhamento do programa de ajuste fiscal por parte da União para evitar que o endividamento se torne insustentável, que ele alcance níveis que não sejam factíveis de serem pagos ao longo do tempo. E quanto à contratação de novos servidores, também... Temos um exemplo, não? Sim, claro, mas existem também limitações, porque novos servidores são gastos com o pessoal. Então, não se pode contrair dívida, fazer um empréstimo bancário para aumentar gastos com o pessoal. Claro, eu tenho que construir uma dívida para... Tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Exato, eu tenho que usar em investimentos. Posso construir uma barragem, fazer adquirir 5 helicópteros, Sim. Novas delegacias, novos presídios, que são um grande problema, não é? Sim. Poderia ser. Sim, nesse caso, sim. Poderia ser. E nós teríamos crédito para isso? Não, como ele disse, a situação do Estado, ela não é uma dívida impagável, mas ela também não está longe de ser uma situação confortável. Então, a gente está sempre trabalhando, digamos, bastante próximo ao limite, e é uma questão bastante mais delicada, digamos assim. Muito bem. Por isso que a gente, com essa história da dívida, é que não é investimento, não tem outro jeito, né? É essa a explicação que o senhor tem na condição de economista, agente do Tesouro, que conhece muito bem isso? Poderia repetir, por favor? Não, digo assim, ouve o tempo inteiro o Estado dizer que não consegue investir, que não tem como investir, não temos obras, na verdade, né? Então, é essa dívida que justifica tudo?
Não, ela dificulta, ela não justifica tudo. Acho que isso seria uma simplificação. É inibidora? Com certeza, ela é mais difícil nós trabalharmos porque a gente tem esse peso sobre nós, né, que é a imposição desse pagamento de 13% do que da receita líquida real do Estado com pagamento de serviços e dívidas. Se nós tivéssemos uma dívida menor, a gente teria mais espaço fiscal para realizar investimentos. Mas não é o único fator no orçamento estadual que realmente causa toda a problemática. Por que o Estado tem tanta dificuldade em lidar, em informar, em transparecer essa dívida, por exemplo? Mas eu acho até que a gente tem feito um bom trabalho tentando comunicar à sociedade eu acho que a gente aqui não entende bem isso. Por exemplo, nós já temos agora na divisão da dívida pública a 4ª edição do nosso relatório anual. O relatório anual ele é disponibilizado na internet, no site da Secretaria da Fazenda, e lá contém tem um histórico. Passo a passo. Tem todo. É bom a gente saber como acessar isso, hein? Qual é o caminho? Agora de cabeça eu vou ficar ali devendo. Não, interessante, né? Mas é via Secretaria da Fazenda? Isso, www.cefaz.gov.br. E lá dentro vai ter na parte do Tesouro do Estado, dívida pública, tem o relatório anual. Lá tem todas as informações referentes ao nosso portfólio de dívida. Nós sabemos que há pessoas e mais pessoas postulando o cargo de governador. Agora, nós teremos a eleição no ano que vem. E já são inúmeros pré-candidatos, né? Evidentemente que o primeiro passo, a primeira coisa que eles têm que ter em conta é que 13% do orçamento já está comprometido, né? Sim. Dívida federal. Até 2028. Até 2028. É que é complicado fazer investimentos descartando isso, né? E o resto do orçamento é para pagamento de despesas em geral, não? Sim, aí temos os mínimos constitucionais, educação, saúde, nós temos um elevado gasto com pessoal, com previdência. Até o nosso perfil demográfico do Estado do Rio Grande do Sul, ele trabalha, digamos, trabalha contra esse exagero em dizer, mas ele é difícil de lidar, porque a gente tem uma população mais envelhecida, tem uma grande despesa com inativos, que é diferente de estados mais jovens, para pegar Tocantins, que é um estado relativamente novo, não tem essa problemática. Então, a gente, na verdade, a situação que nós temos hoje, ela não deixa de ser, em termos, um reflexo de decisões passadas. Na verdade, por exemplo, a infraestrutura logística, que é um dos grandes problemas, não se constrói uma estrada nova há muito tempo, né? Sim. Não temos recursos para isso, pelo menos é o que se diz. Os recursos realmente é uma decisão. Não existe recursos para atender todas as demandas que a sociedade quer. A questão da saúde, a gente sabe que é um esforço, mas não há verbas para suprir definitivamente a questão da saúde, não? Sim, o que a gente tenta fazer na Secretaria da Fazenda, inclusive tem outra divisão que trabalha com qualidade do gasto, que é justamente a tentativa de maximizar o retorno que se consegue com o dinheiro público, né? Tentar adquirir medicamentos, tentar adquirir material hospitalar pelo menor preço possível, mantendo, claro, sempre a qualidade, e tentando usar como referência os outros referenciais de preço, que são executados no setor privado, de forma a tentar realmente melhorar, tentar conseguir o máximo possível dos recursos escassos que são, né? O senhor está há quanto tempo no Estado? 3 anos e 3 meses. Não tem tanta experiência assim para que se diga que comparação a gente poderia fazer por exemplo, desse governo que está aí com os anteriores, né? Realmente, a minha visão de governo dos anteriores seria mais como eleitor, como cidadão, uma visão externa. Realmente não seria impróprio fazer... E o senhor entende que, na verdade, o Estado, os governos anteriores é que postergaram, que deixaram essa situação aí? Não diria que são decisões, porque na economia brasileira, antes do Plano Real principalmente, e até no início, nos primeiros anos do Plano Real, são muitas circunstâncias macroeconômicas das quais o Estado ele se vê, de certa forma, vítima da circunstância. Às vezes, realmente não há como tomar uma decisão diferente. Então, não é, na verdade, o determinado governante tomou uma decisão que foi negativa, que teve algum impacto. É mais, frequentemente, só há uma decisão a ser tomada, e aí tem que se arcar com o ônus daquilo, né? Tem que assumir, né? Tem que assumir essa dívida, essa responsabilidade. O que o senhor diria para o amigo telespectador? O que vai acontecer? Vão melhorar as condições do Estado em quanto tempo?
Que elas vão melhorar, e de fato, eu acredito nisso, porque até pela perspectiva desse novo projeto de lei, a gente tem a perspectiva de ter possivelmente mais recursos para investimento já num prazo relativamente curto. Quanto a melhorar, aí melhorar ele é uma questão bastante relativa, né? Depende do ponto de vista de cada pessoa. Às vezes a situação para uma pessoa melhora, para outra nem tanto. E não teria como dar um horizonte de tempo. A questão é que está sendo efetivamente, ativamente feitas ações com o intuito de tentar aliviar a situação do Estado, seja no endividamento, seja no gasto público, para a gente tentar superar as adversidades. Né? Quer dizer, se trabalha para isso. Se trabalha para isso, ativamente. Muito bem. Bem, e há investimentos no mercado de capitais? O Estado investe em alguma coisa ou não? Não, inclusive isso nem é possível, né? Porque existem vedações pela lei que o Estado ele tem que ser bastante conservador, digamos assim, né? Não pode realizar operações. Até a gente tem uma questão de pagamento de dívida externa. A gente tem que fazer cotações em dólar, para adquirir dólares, para pagar o serviço de dívida externa. E já foi aventada a possibilidade, poderíamos fazer um hedge, fazer operações de mercado de derivativos para tentar diminuir o risco. Mas esse tipo de coisa realmente são instrumentos que, para o mercado privado, estão disponíveis. Mas para o Estado, não. Onde é que o Estado cobra dólar? A gente tem... Bom, eu vou dizer em relativo aos pagamentos da dívida pública. O que acontece? A gente tem, durante os dias do mês, fechamentos de câmbio. Então, inicialmente, a gente fechava câmbio apenas com o Banco do Brasil e o Banrisul. E desde o ano passado, por iniciativa do meu chefe, a gente agora abriu... O seu chefe é? Dante Murilo Peter. Uhum. Ele é agente fiscal também. Agente fiscal também. E... principalmente por iniciativa dele, a gente está com esse projeto que foi incluído bancos privados, no caso a gente cota também com o Itaú e com o Santander. Então é como se fosse um pequeno leilão. Nós entramos em contato com eles no dia de pagamento, fechamos as cotações, o banco que oferece a melhor cotação, a gente fecha o e às vezes eles superam o Banrisul? É bastante variado. Depende muito, porque isso depende muito da posição que o banco está naquele dia, né? Então, o Banco do Brasil ganha bastante, mas isso é bastante relativo. Muito bem. Daniel Voigt Godoy, agente fiscal do Tesouro do Rio Grande do Sul, muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, amigo telespectador. Assembleia Entrevista. Fim de programa. Até breve.